Olá, meus amigos! O tema dessa videoaula é justamente o que nós compreendemos como a atribuição de desenvolver pessoas. Sabemos que para qualquer organização conseguir desenvolver o seu trabalho ali, é imprescindível que nós tenhamos pessoas, recursos humanos, talentos, criatividades, competências, logicamente humanas, sendo aplicadas para o bom desempenho de qualquer trabalho que seja proposto em qualquer tipo de organização. Mas nós sabemos que não basta apenas abastecermos a organização de pessoas que estejam dispostas a trabalharem ali, a viverem o dia a dia naquela organização. Por mais que a gente tenha todo um processo de recrutamento e seleção muito bem sistematizado, muito bem estruturado, planejado, nós sabemos que as pessoas que virão trabalhar aqui na nossa organização, mesmo que já tenham ali desenvolvido, concluído toda a sua formação, as suas respectivas formações profissionais, educacionais, ainda assim existirão algumas tarefas que vão demandar especial cuidado, uma atenção a mais, ou até mesmo uma condição de se disponibilizar a aprender como melhor desenvolver aquele tipo de tarefa, especialmente se for aí uma nova atribuição, uma novidade que esteja sendo implementada naquele contexto de trabalho. Justamente por isso, nós precisamos compreender que as organizações se configuram como também contextos de aprendizagem, se nós estivermos considerando aí a possibilidade de lançarmos programas de treinamento e desenvolvimento. E, logicamente, para a gente poder entender e explorar melhor esse tema, é imprescindível a gente também considerar que as organizações não apenas são locais de trabalho, mas também são contextos onde os funcionários, os profissionais que ali atuam, possam aprimorar as suas competências. Então, a partir de agora, eu vou apresentar todo um sequenciamento de como que nós conseguimos compreender e sistematizar todo um processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, considerando aí o que seja imprescindível para melhorarmos as suas performances, o seu desempenho aqui no contexto de trabalho. Um dos processos atribuídos à área de gestão de pessoas em qualquer tipo de organização é o processo de treinamento e desenvolvimento. Duas etapas de um mesmo processo para promover novas aprendizagens dos funcionários em qualquer tipo de organização. E, logicamente, a gente precisa reconhecer que a formação educacional, a formação profissional de qualquer indivíduo que venha trabalhar em uma organização não vai se dar por completo. Por isso, a gente tem aí o conceito de educação continuada, ou, em alguns casos, formação contínua, quando nós temos os funcionários aptos e disponíveis ali para aprenderem novas competências. E aí, nas atribuições de gestão de pessoas, nós acompanhamos o tempo todo a conjugação da sigla CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes. Um processo de treinamento, logicamente, vai ser para a promoção de novos CHAs. É indispensável que os funcionários saibam o que tem que ser feito, que vai representar justamente os conhecimentos, os domínios conceituais, teóricos, de técnicas que eles precisam saber como pôr em ação, as habilidades, que é justamente a condição de colocar esse conhecimento em prática, e as atitudes. De nada adianta você apenas querer que um profissional seja tenha excelente desempenho, seja um excelente funcionário, profissional ali na organização, se ele não tiver a própria condição da volição, a livre iniciativa, a vontade, o querer fazer, exatamente a condição de atitude. Você pode sempre fazer uma reflexão aí com você mesmo. Será que eu tenho competência para uma determinada atividade? Você só vai conseguir identificar isso se você realmente reconhece que para aquela atividade você sabe o que tem que ser feito, conhecimento, sabe como desempenhar aquela tarefa, tem habilidade e gosta do que tem que ser feito para esse determinado tipo de operação, de missão, de propósito, tem atitude. A sigla CHA, portanto, representa as competências. E não por um acaso, quando nós vamos realizar o processo de treinamento e desenvolvimento, é ideal começar aí com um mapeamento de competências, que é um assunto aí que vale a pena explorar para um outro próximo vídeo. Entendam que se nós falamos que nas organizações é possível aprender a melhorar a maneira de se trabalhar, nós precisamos ter o domínio aí, de uma contribuição, de um modelo estratégico para a área de gestão de pessoas, que é o modelo da gestão por competências.
Então entenda, se as organizações possam se configurar como o contexto onde as pessoas vão aprender a melhorar o que já sabem, é imprescindível que a gente tenha também essa articulação sobre como nos apropriamos das competências dos nossos funcionários e também das competências que são requeridas para os melhores desempenhos aqui em uma organização. Perceba. Olá, minhas amigas e meus amigos. Se você já compreende que para qualquer um de nós termos aí um bom desempenho em qualquer propósito de trabalho, para desempenhar qualquer tipo de tarefa, nós todos precisamos revelar a combinação dos nossos conhecimentos, das nossas habilidades e das nossas atitudes, saber o que tem que ser feito, como aplicar aquele conhecimento em prática, tendo domínio aí de habilidades e, logicamente, manifestando atitude, tendo comprometimento com os objetivos do trabalho, tendo compromisso de ter um bom desempenho ali no dia a dia da sua profissão. Você já compreende aí como que nós temos o destaque dos chás que vão representar as competências. Logicamente que não basta aí termos apenas essa identificação. Ok, eu tenho uma competência, eu sei qual é o chá que eu domino. Isso vai ser muito enriquecedor para você enquanto indivíduo. Mas para uma organização é indispensável que os gestores saibam como propor planejamentos em cima dessa condição de quais são os chás que os funcionários apresentam ali naquele contexto de qualquer tipo de organização. Para isso, nós temos aí a abordagem do mapeamento de competências, quando os gestores, através da aplicação de questionários, avaliações de desempenho, ou simplesmente a observação, também é possível de ser aplicada aí a técnica da observação, ou mesmo numa conversa, numa entrevista com os funcionários, conseguem apurar objetivamente ali quais são as principais competências que cada uma das pessoas que trabalham naquele contexto apresenta nos seus respectivos chás. Quando nós conseguimos ter esse mapeamento, esse desenho, esse roteiro, reconhecer quais são as competências que os nossos funcionários apresentam, nós temos ali as competências que estão disponíveis, que as pessoas que trabalham aqui têm. Só que nós temos aí todo um propósito, toda uma formalização do trabalho, tudo que foi especificado objetivamente para validar, para garantir a consolidação da missão daquela organização, daquela empresa. Formalmente, nós podemos nos apoiar aí no processo de descrição e análise de cargos, quando nós conseguimos, especialmente na condição de descrever um cargo, especificar quais são as suas tarefas, as suas responsabilidades, as atribuições delegadas para o profissional que vai representar e assumir aquele cargo. Com base nessa descrição, nós conseguimos já ter ali evidências formais de quais serão as competências requeridas para um bom desempenho naquele determinado cargo. E aí, o que vai acontecer, que vai complementar uma devida apropriação estratégica de um mapeamento de competências, é quando, além de termos esse diagnóstico, esse retrato de quais são as competências que os nossos funcionários apresentam, a gente consegue comparar com as competências que são requeridas para os cargos que já existam ali na estrutura da organização, e quando a gente faz essa comparação, a gente vai observar que algumas competências podem estar faltando. Muitas vezes a gente tem lá um determinado cargo, o profissional que ocupa aquele cargo precisa ter um determinado domínio, ter uma habilidade, por exemplo, para desempenhar melhor uma tarefa que ele ainda não sabe. Logicamente, a gente precisa também sermos aí humanos, reconhecer que as pessoas não estão totalmente prontas, elas podem aprimorar aquilo que elas já têm por domínio, e com base nessa comparação, a gente vai então levantar necessidades de novos treinamentos. Nós vamos conseguir identificar quais são as competências que estejam faltando ali naquela organização. Justamente em decorrência dessa comparação, competências que nós temos, competências que nós esperamos ter, a gente consegue traçar novos objetivos de aprendizagem para os nossos funcionários. Vai ser exatamente em cima desses objetivos que nós vamos conseguir então detalhar ali a primeira etapa de toda uma sistematização do processo de treinamento e desenvolvimento, exatamente a etapa de levantamento das necessidades de treinamento. Esse conhecimento você precisa complementar com as etapas pelas quais a gente vê essa sistematização. Como que eu vou instruir um novo funcionário? Como que eu vou promover novas aprendizagens para os funcionários que já trabalham aqui com a gente? E sempre lembrando, a ideia mais básica de aprender, de aprendizagem, é justamente promover mudanças de comportamento.
Então, a gente precisa ter essa condição de analisar estrategicamente como garantir que o nosso funcionário realmente vá aprender algo novo e, com base nessa novidade que ele realmente tem aprendido, poder colocar em prática e ter aí um certo orgulho, atitude positiva, né, de fazer valer a condição de aplicar aquilo para melhorar o seu próprio desempenho. Mas vale aí também ter essa apropriação, mapeamento de competências, servindo como uma etapa de pré-requisito, né, uma etapa preliminar para se promover um programa de treinamento e desenvolvimento, que é um conteúdo que vale a pena também ser explorado aí no próximo vídeo. E se nós conseguimos compreender justamente essa apropriação das competências, o que a gente realmente pode promover aqui para melhorar até mesmo a autoestima, a autoconfiança dos funcionários para desenvolverem bem as suas tarefas, a gente logicamente precisa sistematizar como que nós vamos desenvolver todo esse processo de treinamento, como que nós vamos levar as instruções para que os nossos funcionários possam compreender quais são as competências que eles realmente possam aprender e não apenas, né, receber aí essas instruções, mas também se apropriar dessas instruções que precisam, né, ter sido efetivamente aprendidas. Quando a gente já considera o momento que o funcionário está conseguindo implementar aquilo que ele tenha aprendido, nós já estamos falando da condição de desenvolvimento. Mas para a gente chegar nessa condição, como que a pessoa realmente vai se apropriar do que ela aprendeu para melhorar ali a sua maneira de realizar as suas tarefas, a gente precisa primeiro, né, assumir aí o gerenciamento de todo esse processo, que pode ser facilmente compreendido por etapas, que representam, portanto, a sistematização de um processo de treinamento. Perceba aqui como que a gente pode dividir essas etapas. Olá, minhas amigas e meus amigos. A condição de promover novas aprendizagens para os funcionários, justamente para que eles tenham condições e a organização disponibilize essas condições para melhorarem as suas performances, melhorarem as suas maneiras de realizar as suas tarefas no dia a dia de trabalho ali de uma organização, é o propósito da consolidação, né, dos processos de treinamento e desenvolvimento. E aí, se você já compreende que nós temos como representar aqui quais são as competências que os nossos funcionários apresentam, as competências que são requeridas para os melhores desempenhos ali na organização e as competências que são necessárias de serem promovidas nesses funcionários, você já consegue compreender que nós temos objetivos de um treinamento. Porém, não basta apenas termos esse mapeamento de competências. Nós também precisamos estabelecer uma empatia com o próprio processo, com a própria necessidade ali dessa consolidação de novas aprendizagens. Sabemos que algumas pessoas vão ter dificuldades no que possa aparentemente ser um tanto óbvio para algumas pessoas. Porém, nem todos dominam os mesmos conhecimentos, as mesmas competências. Justamente por isso, nós temos toda uma sistematização. Como desenvolver um treinamento? Nós temos aí etapas. Tudo começa ali com o levantamento das necessidades de treinamento. O que exatamente a gente precisa ensinar para os nossos funcionários? O que exatamente nós temos por intenção de trazer como novas competências para eles? Dependendo, se for um novo conhecimento, se for uma nova habilidade, se for uma atitude que precisa ser reavaliada ali no nosso dia a dia de trabalho, ou se for uma condição que combine dois ou mais desses três componentes das competências, a gente precisa já pensar numa maneira estratégica de como que a gente realmente vai conseguir levar esse novo ensinamento para os funcionários. Então, a partir do levantamento das necessidades, a gente parte para a segunda etapa, que é exatamente o momento que nós vamos programar, nós vamos planejar como que esse treinamento vai acontecer. Quem vai ser o instrutor ou quais serão os instrutores, se a gente vai precisar contratar algum especialista, algum consultor, ou se nós já temos o nosso próprio quadro de funcionários, algum profissional ali que tem o domínio para poder instruir, levar esses novos conhecimentos para os funcionários que precisam receber aí essas novas instruções. Além disso, definir também a duração desses treinamentos, por quanto tempo nós vamos precisar tirar os funcionários ali dos seus campos, né, dos seus locais de trabalho, para que eles possam dedicar algumas horas das suas vidas para acompanhar ali, receber todo aquele novo aprendizado. Programar, então, o planejamento, definir duração, quem vai ser o instrutor, quem serão os treinandos, onde que esse treinamento vai acontecer, para depois partirmos para a etapa de execução, que
que é propriamente como que esse treinamento vai acontecer, o que vai ser transmitido nessa interação entre treinador e treinandos. E depois de já concluído o treinamento, a gente vai partir para a última etapa, que é a etapa de avaliação. Se for necessário investir na contratação de um treinador, se for necessário investir, tirar os funcionários de algumas horas que eles deveriam estar trabalhando para poder receber um novo aprendizado, se for necessário investir para a aquisição de uma nova estrutura, de alguns equipamentos, de recursos materiais para que esse treinamento realmente pudesse acontecer, é hora de termos a convicção. Valeu a pena esse investimento que nós fizemos? Temos retorno sobre esse treinamento que foi realizado? Os funcionários, eles realmente vão poder colocar em prática aquilo que foi aprendido? Para isso, é indispensável que os funcionários tenham suporte psicossocial, que os próprios gestores, que os colegas de trabalho, motivem, estimulem esses funcionários que tenham acabado de sair de um treinamento a poder colocar em prática aquilo que aprenderam. Tem um suporte gerencial, que os próprios gestores confiem que esses funcionários vão tentar novas maneiras de realizar as suas tarefas, aplicando aquilo que tenham aprendido, e até mesmo suporte material, especialmente se esse treinamento foi focado em alguma nova técnica que requer aí o uso de um equipamento, de alguma ferramenta. Os funcionários realmente já têm essa ferramenta, esse equipamento para colocar em prática aquilo que foi aprendido. Então, a gente tem que observar o pós-treinamento. Alguma condição realmente vai ser mudada? E essa mudança realmente vai trazer ganhos para a organização? Aí sim, a gente vai conseguir validar o propósito de um treinamento em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de organização. E depois que todo o programa já foi realizado, já planejamos como que ele vai acontecer, identificamos lá quais são as competências que a gente realmente esperava que os nossos funcionários pudessem aprender e viessem a se apropriar. Tivemos exatamente essa integração, o encontro de um treinador com os funcionários que receberam um treinamento. E agora? Agora que esse treinamento já acabou, como que nós vamos nos certificar de que tudo que foi investido realmente vai trazer ganhos para a organização? É chegada então a etapa de avaliar a eficácia, os resultados de um programa de treinamento. Olá, minhas amigas e meus amigos. Quando nós falamos aí de processos e programas de treinamento e desenvolvimento, tendo aí o reconhecimento de que promover novas aprendizagens para os funcionários representou justamente investimentos da organização, quando foi detectado aí que nós temos competências que precisam ser aprendidas para que os nossos funcionários realmente consigam melhorar as suas performances, os seus desempenhos ali na organização, ao final de todo o processo, a gente precisa dedicar aí as ações para avaliar se aquele treinamento realmente trouxe ganhos, se agregou valor ali para aquela organização. Nós temos várias maneiras de avaliarmos os efeitos de um treinamento, mas tradicionalmente aí nós temos uma grande contribuição de um professor estadunidense, Donald Kirkpatrick, que no ano de 1976 propôs o seu modelo de avaliação de treinamentos, que ele determinou ali 4 níveis, justamente representados pelos tempos, pelos períodos. O que vai acontecer depois que aquele treinamento já foi realizado? O primeiro nível é exatamente no instante imediato. O treinamento acabou de ser concluído. Os treinandos estão saindo ali da salinha de treinamento, do ambiente onde aquela aprendizagem foi apresentada. Nós, gestores, ou consultores, ou pesquisadores, ou especialistas que precisam ter alguma evidência de que aquele treinamento foi realmente proveitoso, vão observar as reações. Se esses funcionários recém-treinados realmente manifestam que estão satisfeitos, valeu a pena ter dedicado algumas horas para receber toda essa bagagem, absorver aqui tudo que aquele treinador ou aqueles treinadores tinham para apresentar? Então, de imediato, nós temos aí o primeiro nível da reação ou satisfação dos funcionários que foram treinados. Depois de algum tempo, a gente pode aplicar uma prova de conhecimentos, exatamente para registrar o que esses funcionários realmente vão levar como novos aprendizados. A gente vai ter condições de documentar o que realmente foi melhor absorvido. Então, nessa condição de aplicar uma prova, pedir um registro, a gente vai ter o segundo nível no modelo do Kirkpatrick, o nível do aprendizado. Eu realmente consigo registrar e reconhecer que algo foi aprendido.
Depois, passado mais algum tempo, quando esses funcionários recém-treinados voltam para suas estações de trabalho, voltam ali para o seu cotidiano de tarefas, vai ser possível observar mudanças de comportamento. Tanto que esse nível é chamado de comportamento. O que isso representa? Lembre-se, sempre que a gente fala promover novas aprendizagens, o processo de aprendizagem vai implicar justamente na mudança de comportamento. Eu tinha uma maneira de agir, eu tinha uma maneira de trabalhar, eu tinha uma maneira de manifestar as minhas atitudes ali no meu ambiente de trabalho. Se realmente eu aprendi algo e aquilo foi proveitoso para mim, eu vou mudar a minha postura, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar em algum aspecto o meu jeito de trabalhar. Então é possível observar ali já no médio prazo, alguns dias depois desse treinamento, se realmente aquele treinamento teve esse efeito. Os funcionários que participaram realmente mudaram ali as suas posturas. E depois, já para o médio e longo prazo, vai ser possível termos indicadores, aí pensando mesmo em toda a repercussão para toda a organização. É quando chegamos no quarto nível do modelo do Donald Kirkpatrick, exatamente o nível dos impactos, dos efeitos gerais ali em toda a organização, quando realmente, através dos indicadores, a gente vai conseguir constatar que aquele treinamento realmente trouxe melhorias de produtividade, melhorias no desempenho geral e, consequentemente, ganhos para toda a organização. Justamente porque nós precisamos validar o investimento nas aprendizagens dos nossos funcionários, é extremamente importante essa etapa final da avaliação de um treinamento. E para a gente poder sistematizar como consolidar essa avaliação, podemos aplicar aí o modelo do Kirkpatrick. Justamente esses 4 níveis: a reação ou satisfação, o aprendizado, o comportamento e os impactos em toda a organização. Muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo e continue me seguindo aí nas próximas publicações aqui nas redes sociais. E assim entendemos então como que a gente pode melhorar, né, as condições para os nossos funcionários se revelarem realmente, né, como fontes de vantagem competitiva, determinarem ali contribuições estratégicas para todo o ambiente de trabalho, de modo, né, que um programa de treinamento, desenvolvimento, e especialmente, né, monitorar, acompanhar essa maneira como cada funcionário vai fazer uso e realmente vai ter o suporte para implementar o que tenha aprendido em um treinamento, possa ter aí então repercussões estratégicas. É exatamente com essa condição que a gente consegue também, né, ter ali a convicção de que não existe qualidade no nosso trabalho, não existe diferencial para uma organização se essa qualidade não passa, né, pela determinação, pelo comprometimento dos nossos funcionários, especialmente aqueles que demonstram, né, que realmente querem aprender, estão disponíveis a aprimorarem as suas competências para assim, então, trazerem os melhores ganhos para a organização. E assim espero que toda essa discussão sobre como nós conseguimos configurar um programa de treinamento e desenvolvimento tenha sido também proveitoso aí para você conseguir também aprender e se apropriar de mais esse conteúdo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.